Tonight I want to talk about, I think, an important subject. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu acredito ser muito importante. I want to talk to you about living a supernatural lifestyle. Eu quero falar com você sobre viver um estilo de vida sobrenatural. Anybody want to live a supernatural lifestyle? Alguém quer ter um estilo de vida sobrenatural? You can. Você pode. All you need to do is step out in faith and go for it. Tudo que você precisa fazer é dar passos de fé e ir com tudo. See, I believe we're living in a season. Eu creio que nós estamos vivendo em um tempo. Actually, we've been living in this season. Na verdade, nós já estamos vivendo nesse Where tempo, we're faced with a choice. onde nós nos deparamos com uma escolha, It's a choice of whether to live the average Christian life que é a escolha entre viver aquela vida cristã mediana or to step up higher and live a supernatural life. ou se dar um passo mais alto e viver esse estilo de vida sobrenatural. Too many people have chosen to live the average Christian life. Muitas pessoas escolheram ter o estilo de vida mediano, When I believe the Lord is wanting more. mas eu creio que o Senhor quer mais. He's wanting us to step up and live a supernatural lifestyle. Eu creio que Ele quer que nós demos esses passos para viver esse estilo de vida sobrenatural. And not just inside the four walls of the church. E não somente dentro das quatro paredes da igreja. It's great to do it on the inside of the church, inside the four walls of the building. É muito bom viver e fazer isso dentro das quatro paredes da igreja. But the Lord is wanting us to live this lifestyle outside of the church. Mas o Senhor quer que nós vivamos esse estilo de vida fora da igreja. He wants you to be supernatural at your workplace. Ele quer que você viva o sobrenatural no seu local de He trabalho. wants you to be supernatural in your school. Ele quer que você seja sobrenatural na sua escola, no seu colégio. He wants you to be supernatural in your communities. Ele quer que você seja sobrenatural na sua comunidade. So I think He's calling us to a higher level Então eu creio que Ele está nos chamando para um nível maior, to live this kind of a lifestyle. para viver esse tipo de estilo de vida. Yes, there's a risk involved in it, E sim, há um risco envolvido nisso, but it is worth the risk. mas vale a pena. He's not only calling the pastors to live that way. Ele não está chamando somente os pastores para viver dessa He's forma. not just calling the team to live that way. Ele não está chamando somente o time da Global para He viver is dessa calling forma. you to live a supernatural Ele está lifestyle. chamando você para viver esse estilo de vida. It is for everyone that's here. Isso é para todos que estão aqui. It applies to everyone in this building. Isso se aplica a todos que estão dentro desse lugar. And it applies to you. Take it personal. Então, leve isso de maneira pessoal. É para você. He's speaking to you Ele tonight. está falando com você essa noite. Let me just give you a couple of scriptures. Deixa eu ler algumas escrituras. The 2 John chapter 1 verse 6. A 2 João capítulo 1 versículo 6. A very simple verse. É um versículo muito simples. Whoever claims to live in him Aquele que afirma habitar nele, must walk as Jesus did. aquele que afirma aquele que afirma viver como ele viveu, Whoever claims to live in him, é 1 João capítulo 2 versículo 6. 1 John 2:6. I got confused with the words. I'm sorry. Okay, 1 Just John gonna put it up. 2:6. 1 João capítulo 2 versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, não, é o capítulo 2. My version says whoever claims to live in him A Bíblia diz que aquele que afirma estar nele, permanecer nele, must walk as Jesus did. deve andar como ele andou. Let me boil that down for you. Deixa eu explicar isso aqui para você. It's basically O saying que ele basicamente está dizendo whoever claims to be a believer é que todo aquele que afirma ser crente will walk out their lives here on earth as Jesus did. vão andar e ter a sua vida aqui nessa terra assim como Jesus. They will live their life as Jesus did. Eles vão viver as suas vidas como Jesus viveu a dele. How was Jesus living his life? E como Jesus viveu a vida dele? What was Jesus doing while he was here? O que Jesus fazia quando ele estava aqui? He was preaching the good news to the poor. Ele estava pregando o evangelho aos He was pobres. healing the sick. Ele estava curando os He was enfermos. casting out demons. Ele estava expulsando And he demônios. was raising the E dead. ele estava ressuscitando os mortos. That is what we have been called to do. E é para isso que nós fomos chamados. John 14:12. Em João capítulo 14, versículo 12, I tell you the truth. eu vos digo a verdade. Whoever has faith in me Aquele que crê em mim, will do. fará. Say that. Will do. Diga comigo, fará. Will do what I have been doing. Fará as obras que eu faço
We need to take that verse very personally. Nós temos que ler esse versículo de maneira pessoal. He is speaking to every one of us. Ele está falando com todos nós, com cada um de nós. We have the authority to do what Jesus did. Nós temos a autoridade de fazer o que Jesus fez. Even greater things than these shall you do. E ainda coisas maiores vocês farão. I love that verse. Eu amo esse versículo. It's one of my favorite verses in the É um Bible. dos meus versículos favoritos da Bíblia. It is written on my wedding band Esse versículo está escrito na minha aliança de casamento, in Hebrew. em hebraico. If I'm praying for someone, Se eu estou orando por alguém nothing is happening, e nada está acontecendo, I can look down and see the words there. eu consigo olhar para minha aliança e ver essas palavras. Anyone who has faith in me Aquele que crê em mim will do what I have been doing. fará as obras que eu faço He will do even greater things than e these. obras ainda maiores fará. That should encourage us to step out, Isso deveria nos encorajar a dar passos de fé live a supernatural lifestyle. e viver um estilo de vida sobrenatural. Now, I want you to realize Eu quero que você entenda that this lifestyle is important que esse estilo de vida é importante for many reasons, but I want to focus on one. por muitas razões, mas eu quero focar em uma. I believe that kind of a lifestyle Eu creio que esse tipo de estilo de vida draws people to Jesus. atrai as pessoas a Jesus. For example, Por exemplo, we were in India several years ago há muitos anos atrás nós estávamos na Índia doing an outdoor crusade at night. e nós estávamos fazendo uma cruzada ao ar livre de noite. Thousands of people there. Milhares de pessoas lá. During the day, we were training pastors and leaders. Durante o dia nós estávamos treinando pastores e líderes. And one day we were doing training, E um dia nós estávamos fazendo um treinamento and the doors were open in the building. e as portas do prédio estavam And abertas. sitting right outside the door, listening to what was being taught, E sentado do lado de fora da igreja, do prédio que nós estávamos, ouvindo a mensagem, were two Muslim women, estavam duas mulheres muçulmanas. full burqa, Muslim women. Mulheres muçulmanas com toda aquela burca sobre elas, Randy- completamente cobertas. Randy finished teaching. O Randy tinha finalizado We de walked pregar. out the door. Nós saímos da porta The younger girl stopped us, e a garota mais jovem nos parou. and she asked for help. E ela pediu ajuda. She was listening to what we were saying. Ela estava ouvindo o que nós estávamos dizendo. She said, "My mother is demonized. Can you help her?" E ela falou: a minha mãe está endemoniada, você pode ajudá-la? We called over a team and put them together, and they prayed for her. Nós chamamos elas e oramos por elas. Spent time ministering to her. Nós gastamos um tempo ali ministrando sobre a vida delas. She got set free of her demons. E ela foi liberta dos demônios. We found out that the young lady E nós descobrimos que a jovem had a problem with her knee. tinha um problema no joelho dela. So we prayed for her, and she got healed. E nós oramos por ela e ela foi curada. They leave, we go eat dinner. Elas saíram e nós fomos jantar. I think that's the last we're going to see of them. E eu achava que aquela era a última vez que nós as veríamos. That night during the crusade, Naquela noite durante a cruzada, I saw this big, large family come walking in. e eu vi essa grande família entrando. They came down in the crusade and filled 2 rows. E eles entraram na cruzada e encheram 2 fileiras. They went home and told their family what happened. Elas duas foram para casa e contaram para toda a família o que tinha And the acontecido. father got his whole household together. E o pai juntou toda a família. He brought all the sons and daughters Ele trouxe todos os filhos e filhas and all their spouses. e todos os They cônjuges. filled up 2 full rows. E eles encheram duas fileiras. We're giving words of E knowledge. nós estávamos liberando palavras de Guess who conhecimento. the first one stood up for that he was healed? E agora, adivinha quem foi o primeiro que foi curado? The father stands up O pai se levanta and he's waving. He's been healed of a condition e ele that he's had in his acena. body. E ele foi curado de uma condição que ele tinha no corpo dele. Other members of the family get healed. E outros membros da família também foram curados. At the end, Randy gives an altar call. E no final, o Randy faz um apelo. And I'm not exaggerating. E eu não estou exagerando. I'm telling you the Eu truth. estou te contando a The verdade. very first ones to get up, to come down to the altar, Os primeiros a se levantar e vir para o altar, that father stood up. aquele pai se levantou. And he and his whole household came down to the front E ele e toda a família vieram para frente. and accepted Jesus as their personal Savior. E todos aceitaram a Jesus como Salvador. They went from living in darkness to living in light. Eles saíram das trevas e começaram a habitar na luz. They went back and started sharing the gospel with their community. Então eles voltaram e começaram a compartilhar o evangelho com a comunidade deles. They didn't know a whole lot of scripture. Eles não conheciam muitos versículos da Bíblia. They just told what Jesus did in their lives. Eles simplesmente contaram o que Jesus havia feito na vida deles. They began to win their community to Him.
they began to win their community to Jesus. Então eles começaram a levar toda aquela comunidade para Jesus. We found out from the leader over that area, E nós descobrimos do líder daquela they área had been in a famine, they'd been in a drought. que eles estavam passando por uma seca, por uma And fome. he said, it's amazing. E ele falou, é incrível. Everywhere else there's suffering, Em todos os lugares, em todos os outros lugares said, há sofrimento. but even the land has become blessed. Mas até aqui a He terra, o said the solo foi crops are growing abençoado. in that community. E as plantações estão crescendo e It's dando amazing frutos. what God is doing. É incrível o que Deus está fazendo. Now, here's the point I'm trying to make. E aqui está o ponto que eu estou tentando trazer para vocês. We did not debate them into the kingdom. Nós não debatemos com ele para eles acreditarem no reino. That's not how they came in. Não foi assim que eles vieram. They saw a miracle take place, Eles viram um milagre acontecer. and that is what brought them into the kingdom of E God. foi isso que os trouxe para o reino de Deus. So it's important that we not only speak the message of the gospel, Então é importante que nós não somente falemos a it mensagem is do also Evangelho, important that we demonstrate the message é of the também gospel. importante que nós demonstremos a mensagem do Evangelho. Listen, sharing the message of the gospel of the kingdom is important. Escuta só, compartilhar a mensagem do reino é muito importante. We need to go out of here speaking the message, Nós temos que sair daqui e pregar o Evangelho. but we also need to be demonstrating the message. Mas nós também temos que demonstrar a mensagem. There's a scripture in 1 Thessalonians. Há uma passagem em 1 Tessalonicenses, Paul says, because our gospel came to you not simply with words, but also with power. onde Paulo diz que o Evangelho não veio sobre eles somente em palavras, mas também em poder. So we need to make sure that our message Então nós precisamos garantir que a nossa comes mensagem, not only with words, but it comes with the demonstration of the power of que a God. nossa mensagem não venha somente com palavras, mas também com o poder And de it Deus, draws people to Him. para que assim pessoas sejam atraídas a Ele. Let me see if I can illustrate this. Deixa eu tentar ilustrar isso. I have Isabella and Mari. And who? Kaiki, come on up. Isabela, Mari e Kaique, por favor, subam aqui. They didn't know it, but they were volunteering. Eles não sabiam, mas eles se voluntariaram. They're going to help me. Eles vão me Come on ajudar. Só pode subir aqui em cima. Now, you remember your days from math class? Vocês se lembram dos dias das aulas de matemática? You remember the number line? E vocês tinham uma linha com números. You have 0, Você tinha um zero no meio. and to one side you have +1, +2, +3, E no outro lado tinha mais um, mais dois, mais on três, into infinity. até o infinito. To the other side you had -1, -2, -3, on into infinity. E do outro lado você tinha menos um, menos dois, menos três, até o infinito. Keep that number line in mind. Mantenha essa linha de números na sua mente. Kaiki, come. I want you to stand right here. Quero que você fique aqui no meio, Kaique. This is 0 on the number line. Ó, aqui é o meio. He is Jesus. Ele é Jesus. He needs a longer beard, Ele precisa de uma barba um pouquinho maior, né? but he'll do for a Jesus. Mas vai dar certo para Jesus por enquanto. I think Jesus was a little shorter. Eu acho que Jesus era um pouquinho menor. We'll have a tall Jesus today. Hoje a gente vai ter um Jesus alto. So Jesus is on the cross. Então Jesus está na cruz, Stay on the cross. fica na cruz. All right? What's your name? Mary. Marion. I want you to stand right here. Fica aqui, Mari. Mary represents on the plus side of the cross. A Mari, ela representa os números positivos da cruz. Someone comes at this point. Então a pessoa está aqui desse ponto, Mary accepts Jesus. a Maria aceita Jesus, And then she begins to grow. então ela começa a crescer. +1, Mais um, +2, mais dois, +3. mais três. She keeps growing until she goes to be with Jesus. E ela continua crescendo até que ela vai ficar com Jesus. Now remember, we don't want her to be stuck here all of her life. E olha só, a gente não quer ficar preso aqui o resto da nossa vida. Too many believers get stuck at 1. Muitos crentes ficam presos no 1. Entende? Entende? They get stuck at 2. Ou eles ficam presos no And 2. so you keep growing Então on this side of the cross. Então você deve continuar crescendo desse lado da cruz. Now Isabella, Isabela, she is lost without Jesus. ela está perdida sem Jesus. She's an unbeliever. Ela é uma descrente, uma não And crente. she's at like a -5. Ela é tipo um -5. And people are at various places along this number line. E as pessoas estão em lugares diferentes, cada pessoa But dessa let's say linha. she's a -5. Mas vamos dizer que ela é uma -5. How do we get Isabella Como que nós pegamos a Isabela from here to the daqui cross? até a cruz?
This is a long illustration. Essa é uma ilustração bem longa. So Jesus stay on the cross. Então Jesus fica na cruz. He's sweating up here. Ele já está até suando. She's at a -5. Ela está no -5. How do we get her to 0 where she accepts Jesus? Como que a gente consegue levar ela até o 0 onde ela aceita Jesus? Well, you can invite her to your home group. Ó, você pode convidar ela para a célula. Maybe she moves a little closer. Talvez ela fique um pouquinho mais perto. You can invite her to Easter and Christmas programs. Então você pode convidá-la para uma programação de Páscoa ou de Natal. You can love on her and tell her how much you care about her. Você pode amá-la e dizer o quanto você se importa com You ela. can, if one of her children, one of her 4 children Se algum dos 4 filhos dela is sick, you can take food over. estiver doente, você pode levar All comida até all ela. of those things are important. Todas essas coisas são importantes. And you slowly move her to the point of accepting Jesus as her Savior. Então, devagar, você vai levando ela até Now, o ponto onde ela aceita Jesus. You need to tell her about the message of the gospel. Você precisa contar a ela, dizer para ela a She mensagem do accepts Evangelho. Jesus, Ela aceita and then Jesus. she joins Mary over here, growing into the kingdom. Então ela se junta a Maria, onde ela começa a crescer no reino. But what if Isabella is not at a -5, Agora, e se a Isabela não estiver no -5, not at a -10? não no -10, She's a long way from God. ela tá bem I longe de mean, Deus. she's almost off the edge over here. She's so far away. Ela tá quase na beirada. How do you get her from there to there? Como que você pega ela daqui e leva até lá? You can do all those other things, Você pode fazer todas essas outras coisas, which is important. o que são importantes. But what if you discover that one of her 6 children now, Mas e o que se você descobrir que agora um Has dos 6 cancer. filhos dela tem and the câncer diagnosis is not good? e o diagnóstico não é bom? You go over and say, "Can I pray for your little girl?" E você vai até ela e fala, posso orar por você, You lay mocinha? hands on her, and that little girl goes back to the doctor. E você vai e ora por essa garota, And por the- essa mocinha, and ela the doc- volta pro médico. And the doctor says, "I don't understand, E o médico fala, eu não consigo entender, but I can't find any cancer in her body. mas eu não estou encontrando nenhum câncer no The corpo cancer dela. is gone. O câncer se foi, It's no longer there." não está mais lá. She's going to move from being -50 Ela vai sair do -50 to here very quickly, até aqui muito rápido, because she's going to want to know, how did you do that? porque ela vai querer saber como que And você fez isso. you're demonstrating the message of the kingdom. E isso é demonstrar a mensagem do reino. Now you still need to talk to her about the implications of serving Jesus, Agora você ainda vai precisar falar com ela sobre as implicações de servir a Jesus. but demonstrating the message Mas demonstrar a mensagem, moves someone along the number line to being at the point of accepting Jesus. mover alguém nessa linha até o ponto de aceitar Jesus, That's what I'm talking about. é That sobre isso que eu estou falando. living a supernatural lifestyle draws people to Jesus. Viver um estilo de vida sobrenatural atrai as pessoas para Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Give them a hand. Let them know you appreciate Aplaudam a them. eles. Thank you. I'm not minimizing the importance of speaking the message. Eu não estou minimizando a importância de pregar a mensagem. I'm just saying add to it a demonstration of the message. Eu só estou falando sobre a demonstração da So mensagem. this is a 2-point message sermon. Essa mensagem só tem 2 pontos. Number 1, living a supernatural lifestyle draws people to Him. Número 1, viver um estilo de vida sobrenatural atrai as pessoas ao reino, ao Senhor. This is not something you work up inside of you. Isso não é algo que você trabalha dentro de você. Living a supernatural lifestyle is not in our effort. Viver um estilo de vida sobrenatural não está nos nossos esforços. It's not us straining to do it. Não é um esforço para fazer isso. It's us relaxing. É sobre nós relaxarmos. It's us resting. É sobre nós descansarmos. It's allowing Jesus to live His life through us. É permitir que Jesus viva a vida dele através de nós. We just become conduits. Nós nos tornamos conduítes. We make ourselves available. Nós nos tornamos That disponíveis. is, we go out throughout our everyday lives. Isto é, nós vivemos a nossa vida do dia a We dia go with an attitude of, Lord, I'm open and willing to be used of you at any moment. onde nós temos uma atitude de Senhor, eu estou disponível e disposto a viver e fazer a sua vontade a qualquer momento. It's getting up in the morning É se levantar pela manhã and saying, Jesus, you flow through me. e dizer, Jesus, o Senhor flui por meio de mim. You live your life through me. O Senhor vive a sua vida através de mim. It's walking in a place of rest. É viver e andar nesse lugar de descanso. Let me see if I can
build a point for this, build a background for this. Deixa eu ver se eu consigo dar mais suporte a isso, a esse ponto. You remember the story in Matthew 15:22? Você se lembra da história de Mateus 15, 22? It's the story of the Canaanite woman. É a história da mulher cananeia. Jesus was in the region of Tyre and Sidon. Jesus estava na região de Tiro e Sidom. And there was this woman, E havia essa mulher, she had a demonized daughter. e ela tinha uma filha endemoniada. And she's following after Jesus. E ela está atrás de Jesus. You know the story. Vocês conhecem a história? She's crying out, E ela começa a gritar: Lord, Son of David, have mercy on me. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de She mim. cries it out over and over and over. E ela clama e clama e grita. And the disciples try to get Jesus to send her away. E os discípulos tentam fazer com que Jesus mande ela embora. The scripture says Jesus did not answer her a word. Então a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada a ela. But she kept crying out. She didn't give up. Mas ela continuou clamando, ela não desistiu. And then finally Jesus says to her, I was sent only to the lost sheep of Israel. Até que Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. But she came and knelt at the feet of Jesus. Mas ela vem e se ajoelha aos pés de He Jesus. said it's not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Então Jesus diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. That's not a faith-creating statement. Essa declaração não é uma declaração que nos dá fé, certo? She didn't take offense. Ela não ficou ofendida, She kept pressing in. ela continuou perseverando. And she said, yes, Lord. E ela falou: sim, Senhor. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. E ela diz: pois até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. And Jesus says, woman, you have great faith. E Jesus diz para essa mulher: mulher, você tem muita Your fé, daughter is healed. a sua filha está curada. So we have Jesus in the region of Tyre and Sidon. Então nós temos Jesus na região de Tiro e Sidom. The mother's daughter gets healed. The mother's daughter. Yeah, the daughter got healed. A filha, ela foi curada. Keep that thought in mind. Mantenha esse pensamento na sua cabeça. Use your imagination with me now. E agora começa a usar a sua imaginação comigo. Now you have another mother Agora você tem outra mãe who's in the region of Philippi. que está na região da Filisteia. She's in the region of Rome. Ela está na região de Filipos, na região de And she Roma. has a daughter that needs E healing. ela tem uma filha que precisa de cura. She goes to her priest or priestess, E ela vai ao sacerdote dos and the sacerdotes girl dies. e a filha morre. What is the difference in these two stories? Qual que é a diferença nessas duas histórias? Not a trick question. Essa não é uma pergunta com pegadinha. What's the difference in them? Qual que é a diferença nessas histórias? One story, you have Jesus there, Uma história você tem Jesus, you have Jesus present. você tem a presença de Jesus. In the other story, E na outra história, with the mother who is in Philippi, com a mulher que está em Jesus was Filipos, not there. Jesus não estava lá. Here's the point I'm trying to Aqui make. está o ponto que eu estou tentando When fazer. Jesus lived here on earth, Quando Jesus habitou nessa he terra, was in one place at one moment in time. ele estava em um lugar, em um momento. If he was in the region of Tyre and Sidon, Se ele estivesse na região de Tiro e he Sidom, was not in Rome. ele não estaria na Roma. If he was in Tyre and Sidon, he was not in Philippi. Se ele estivesse em Tiro e Sidom, ele não estaria em Filipos. Jesus could only be at one place Jesus- at one point in time. Jesus só podia estar em um lugar em determinado tempo. Hold on to that thought. Agora guarda esse pensamento. In 2002, Em 2002, we were here in Brazil. nós estávamos aqui no Brasil. I think it was my second trip to Brazil. Eu creio que era a minha segunda viagem aqui para o Brasil. We were in São Paulo. Nós estávamos em São Paulo. We were doing something then that we don't do any longer. Nós estávamos fazendo algo que nós não fazemos mais hoje. We were ministering to the prostitutes on the street. Nós estávamos ministrando as prostitutas na rua. There was a small team of us, Havia um pequeno grupo de nós, 4 women and 4 guys. 4 mulheres e 4 homens, The women that were the ones doing the ministry. e as mulheres ministravam, The guys were there just there for support. e os homens estavam lá somente para dar suporte. We went on the streets to minister to the prostitutes. E nós fomos às ruas para ministrar as prostitutas. The way we did this is we bought a bunch of roses, E a forma que nós fazíamos isso era que nós comprávamos várias rosas, and our girls would go up to the prostitute, e as mulheres iam até as prostitutas, hand her a rose, entregavam a rosa, and say, "Smell the rose. e dizia: sente o cheiro da rosa. Doesn't the rose smell beautiful? A rosa não tem um cheiro lindo? Look at the rose.
olha para a rosa. Isn't the rose beautiful? A rosa não é linda? And then they would say, after they talked about the beauty of the E rose, depois que eles falavam da beleza da rosa, they would say something like this. elas falavam algo como isso. And that is how your heavenly Father in heaven sees you. E é dessa forma que o Pai Celestial te vê. Almost every girl that they did that with Quase todas as moças que elas falavam isso, broke out in tears and began to weep. começavam a chorar. They'd never been told they were beautiful. Ninguém nunca tinha dito para elas que elas eram lindas. The church despised them. A igreja desprezava The elas. church would reject them if they tried to come. A igreja rejeitava elas se elas tentassem vir. They never told them that, no one had ever told them that a Father in heaven loved them. Nenhuma igreja, ninguém tinha dito para elas que o Pai Celestial as amava. In fact, we invited one of them to come to church that night. E na verdade, nós convidamos uma delas para vir para a igreja à She noite. came. Ela veio I happened to be out in the entryway, e aconteceu que eu estava na entrada and I saw the woman trying to get in the door. e eu vi essa moça tentando entrar pela Now, porta. she wasn't dressed for church, Ela não estava vestida para a but she igreja, had the best she had on. mas ela tinha o melhor que ela podia ter. And there were two women there E haviam duas mulheres lá, standing like this. dessa forma de pé. They would not let her come into the church. Elas não deixavam ela entrar na igreja. We don't allow your kind to come here. E elas falaram assim: nós não deixamos o seu tipo entrar I aqui na grabbed an igreja. interpreter and went and stopped her. I grabbed an interpreter and Então peguei um tradutor e fui lá para parar elas. went to them and said, no, we invited her to come. E eu falei: não, nós convidamos ela para vir. Please let her come in. Por favor, deixa ela entrar. Now she comes in, she's embarrassed. Então ela entra, mas está envergonhada. She's struggling with being there. Ela estava lutando muito para So, permanecer ali. I got my team. Então eu peguei meu time, We put her in the middle nós colocamos ela no meio and we began to pray over her. e nós começamos a orar por ela. We began to bless her. Nós começamos a abençoar We ela. began to love on her. Nós começamos a amá-la. And this is the truth. Isso aqui é a verdade. All of a sudden, gold dust began to appear on her face. De repente, pó de ouro começou a aparecer no rosto dela. Gold dust began to cover her arms and hands. Pó de ouro começou a cobrir todos os braços And she began to e just mãos weep dela. and weep and E weep. ela começou a chorar e chorar e chorar. It was as the Lord was saying, I approve Era como se o Senhor estivesse of dizendo: your, eu of aprovo your trying to come into the kingdom. a sua tentativa de entrar no reino. I am here for you. Eu estou aqui por você. We need to make sure that we're willing to reach those outside the four walls of the Então church. nós temos que garantir que nós estamos dispostos a alcançar aqueles que estão fora da Now, igreja. I don't know that she accepted the Lord that night, Eu não sei se ela aceitou o Senhor aquela noite, but at least she found out that she was loved by some in the church. mas pelo menos ela entendeu que algumas pessoas da igreja amavam. But many of those girls on the street Mas muitas daquelas moças da began rua to accept Jesus as their Savior. começaram a aceitar Jesus como seu Salvador. We would go every day and try to disciple them. Nós sentávamos todos os dias e ir nas ruas discipulá-las. I remember one young girl, Eu me lembro de uma jovem, she might have been 14, if that. talvez ela tinha 14 anos, se isso. Very young. Ela era muito jovem. And the Lord impressed me to do something that was a little odd. O Senhor me fez fazer algo que era muito estranho. I felt the Lord told me to go and kiss her hand. Eu senti o Senhor falar para mim para ir beijar a mão dela. I walked up to her E eu fui até ela and I said, you have nothing that I want. e eu falei para ela: você não tem nada que eu queira. You have nothing that I need. Você não tem nada que eu precise. But I feel like the Father told me to come kiss your hand. Mas eu sinto que o Pai me disse para vir beijar a sua And mão. I took her hand and I kissed her E eu hand. peguei a mão dela e beijei a mão dela. She began to weep uncontrollably. Ela começou a chorar She descontroladamente. had a major breakdown. Ela teve ali um ataque. And she began to cry out, will you be my father? Will you be my daddy? Will you be my father? E ela começou a gritar: você pode ser meu pai, você pode ser meu She papai. said, my daddy kicked me out of my home. E ela falou: meu pai me expulsou de I casa. don't have a father anymore. Eu- Will you be my Eu father? não tenho mais um pai, você pode ser meu pai? I had to say, sweetheart, I can't be your father. E eu falei: meu amor, não posso ser seu pai. I said, but there is a father in heaven Mas há who um will be pai your no father. céu que vai ser o seu pai. He will love you. He will care for you. Ele vai te amar, He ele vai will se take importar care com of você, ele vai cuidar de você. My heart broke for her. Naquele dia o meu coração didn't se want to- partiu por ela. She didn't want to be on the streets. Ela não queria estar nas ruas. As we were leaving the very last day, Quando nós estávamos indo embora no último dia, we went to meet them and tell them bye. nós fomos nos encontrar com elas e dar tchau. As they saw us coming, Quando elas viram nós they vindo, started running to us. elas começaram a correr em nossa direção. And our girls were giving them Bibles and they were exchanging phone numbers. Então as mulheres do nosso time começaram a dar Bíblias para elas, trocaram o número de telefone.
And the Lord spoke very clearly to my heart. E o Senhor falou tão claramente no meu My heart coração. was broken for them. O meu coração estava My partido heart por was elas. broken for what I was seeing on the O meu street. coração estava quebrado por aquilo que eu estava vendo And he nas asked, ruas. the Holy Spirit asked me this question. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Where would Jesus be today if he was here on earth? Onde Jesus estaria hoje se ele estivesse na terra? Where would Jesus be if he was today if he was here on earth? Onde Jesus estaria hoje se ele estivesse na The terra? Holy Spirit said, would he be behind the bright lights of the famous Christian TV programs of the day? E o Espírito Santo me perguntou, ele estaria atrás das luzes de programas de TV importantes dos dias de hoje? Would he be behind the stained glass windows of the most beautiful cathedrals in the world? Ele estaria atrás dos vidros das catedrais mais bonitas do mundo? Where would Jesus be if he were here today on earth? Onde Jesus estaria se ele estivesse entre nós hoje? And Holy Spirit very clearly to my spirit E o Espírito Santo, muito claro ao meu espírito, disse, said, if Jesus were here today, ele disse, se Jesus estivesse he aqui hoje, would be on the streets of São Paulo, ele estaria nas ruas de São Paulo, ministering to the poor, ministrando aos pobres, ministering to the sick, ministrando aos enfermos, ministering to the needy, ministrando aos ministering to the necessitados, prostitutes. ministrando às prostitutas. If Jesus were here today, Jesus estivesse aqui he hoje, would be on these streets ministering to those people. ele estaria nessas ruas ministrando a essas And then Holy pessoas. Spirit said, Então o Espírito Santo me disse, and he is here e ele está aqui, because he's here through you. porque ele está aqui através de você. He's here through you. Ele está aqui através de He is vocês. here through you. Ele está aqui através de You você. can be the hands, feet, and voice of Jesus. Vocês podem ser as mãos e pés de Jesus. And the Holy Spirit said to me, E o Espírito Santo me see, disse, Jesus is not on the streets of São Paulo. He's not on the streets of São Paulo. Jesus não está nas ruas de São Paulo. He's on the streets of Las Vegas. Ele está nas ruas de Las He's Vegas. on the streets of New York City. Ele está nas ruas de Nova York. He's everywhere that the church is. Ele está em todos os lugares que a igreja está. See, when Jesus was here on earth, Olha só, quando Jesus estava aqui na he terra, was at one place at one point in time. ele estava em um lugar em um determinado tempo. Jesus lived out his life, E ele viveu a vida dele, died on the cross for us, morreu na cruz por nós, raised from the dead, ressuscitou dentre os mortos, ascended to heaven, ascendeu aos céus, and then sent the Holy Spirit to fill the church. então enviou o Espírito Santo para encher a igreja. And he filled us with his presence. E ele nos encheu com a presença dele. So everywhere we go, Então, todos os lugares que nós we vamos, take the Spirit of Christ with us. nós levamos o Espírito Santo de Cristo Everywhere we conosco. go. Todos os lugares que nós When vamos. we go outside the walls of this church, Quando nós saímos das paredes dessa we take igreja, the Spirit of Christ with us. nós pegamos o Espírito de Cristo conosco. We are his representatives here on earth. Nós somos os representantes dele aqui nessa terra. We are his hands, feet, and voice. Nós somos os pés, mãos e voz de Jesus nessa And the terra. Lord spoke to me that day about letting him live his life through me. Então naquele dia o Senhor falou comigo sobre deixar ele viver a vida dele através de mim. If you want to live a supernatural lifestyle, Se você quer viver um estilo de vida sobrenatural, just dial down, você precisa breathe him in, diminuir, and let você him, precisa respirar mais dele let him move through you. e deixar com que ele se mova através de Let it você. be a relaxed journey. Que essa jornada seja uma How many jornada want, relaxada. how many want to live a supernatural lifestyle? Quantos de vocês querem viver um estilo de vida sobrenatural? Would you stand? Você poderia se colocar de pé? In just a moment, I'm going to pray for you. Em um momento eu vou orar por você, But before I do, I want to do one thing. mas antes de eu fazer isso, eu quero fazer uma coisa. Before you can live a supernatural lifestyle, Antes de você conseguir viver um estilo de vida sobrenatural, you need to have Christ in your life. você precisa ter Cristo na sua vida. You can't do this without him. Você não pode fazer isso sem Ele. Now, maybe everyone in this building tonight, Talvez todos aqui nesse lugar essa noite, have someone come to the keyboard. alguém pode tocar o teclado? Maybe everyone in this building tonight Talvez todos aqui, dessa noite, is a believer. já sejam cristãos. And if that's the case, I celebrate it. E se esse é o caso, eu celebro isso. But I doubt everyone in this building is. Mas eu duvido que todos nesse lugar. I want to very quickly at the end give you a chance to accept Jesus as your Savior. E eu quero te dar no final uma chance de aceitar Jesus como seu Salvador. Hear my heart. Aqui está meu coração. He's calling you tonight. Ele está te chamando.
essa noite. If you do not know Jesus as your Savior, Se você não conhece Jesus como seu or Salvador, you've been running from God, you strayed away, você está correndo de Deus, você está distante. and you need to come back to Him. E você precisa voltar para Ele. I'm going to ask you to just move out in the aisles and very quickly come and stand right Eu here. quero te pedir agora para você sair do seu lugar e vir aqui na frente rapidamente. I'm not going to give you a long time to do it. Eu não vou te dar muito tempo para fazer I'm going isso. to count from 10 down to 0. Okay, I'm going to count from 10 to 0. Eu vou contar de 10 a 0. When I get to 0, the altar call is going to be E closed. quando eu chegar a 0, o apelo vai ter encerrado. So vem aqui. Então vem aqui, come here. If you need to accept Jesus, come right now. Se você precisa aceitar a Jesus, vem agora. 10, 10, 9. 9. You're saying to me that you're ready to meet God today. Você está dizendo para mim que você está pronto para encontrar Deus hoje. If you don't come, you're saying you're ready. Se você não vier, você está dizendo que você está pronto. 8, 7, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4. 4. I want you to do one more thing for me. Eu quero que você faça mais uma coisa. Obrigado, Obrigado, obrigado. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. I want you to turn to the person that's beside you, Eu quero que você se vire para a pessoa que está ao seu lado. and I want you to ask them, E eu quero que você pergunte a ela: do you need to go down front? você precisa ir lá para frente? If you do, I will come with you. Se você precisa, eu vou com você. Take them by the hand and walk them E down pega here. pela mão e traga até aqui Ask na them. frente. Pergunte a Ask elas. them. Pergunte a elas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vem aqui, Thank you, vem Lord. aqui, por favor. Come here, please. I don't want anyone to be left out. Eu não quero que ninguém fique de fora. I want to make sure that you're ready for heaven today. Quero garantir que você esteja pronto para o céu hoje. We don't have a guarantee of tomorrow. Nós não temos a garantia do amanhã. Vem, Come, vem. come. I'm waiting. I see some still coming down the Eu aisle. estou esperando que eu veja algumas pessoas vindo no corredor. 3, 3. you're saying that you're ready to go. Você está dizendo que você está pronto para ir para o céu. I don't want to leave anybody behind. Eu não quero deixar ninguém para trás. If you're coming, wave at me and I'll keep it Se open. você estiver vindo, acena para Okay. mim. See? Sing. Glória a Deus. Praise God. Obrigado, Senhor. Obrigado. Thank you, Lord. Thank you, 3. Lord. 3. They're still coming. Há pessoas ainda vindo. 2, 2. 1, 0. 0. I want to invite the pastor Eu quero convidar o pastor to come and pray with them, para vir orar por eles give any instructions that need to be given. e dar as instruções que precisam ser dadas. Amém, glória a Deus, aplauda Jesus mais uma vez por eles, amém. Nós teremos batismo dia 19 e você tomou a melhor decisão da sua vida, entregando a sua vida a Jesus. E se você ainda não desceu as águas do batismo, é a sua oportunidade, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso DNA. Então que você receba a palavra de Deus que tocou o seu coração para transformar a sua vida. A vida da senhora nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje o Senhor começa uma nova história na sua vida, amém? Eu quero orar por vocês e depois que eu orar, um time nosso vai pegar o nome e o contato de vocês, vai colocar vocês no grupo do WhatsApp e nós vamos acompanhá-los até o dia do batismo e depois também, amém? Feche seus olhos e repita assim comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida nas tuas nas mãos. tuas mãos. Eu reconheço Eu reconheço que o Senhor que o Senhor
é o meu Salvador. é o meu Salvador. Morreu na cruz Morreu na cruz para me comprar para me comprar e ressuscitou e ressuscitou para me salvar para me salvar e virá e virá para me buscar. para me buscar. Eu reconheço o Senhor Eu reconheço o Senhor como meu único como meu único e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, a tua proteção espiritual sobre cada um dos seus filhos. Eu peço que o Senhor venha proteger a mente, blindar a mente, para que, Senhor, o inimigo não venha roubar a bênção que o Senhor derramou sobre eles agora. Senhor, que o Senhor venha edificá-los na força do teu poder. Nós colocamos as mãos sobre a cabeça deles agora, Senhor, abençoando, Senhor, com paz, alegria, prosperidade, unção. Que o Senhor venha prepará-los para o grande dia do Senhor, porque hoje o Senhor escreve o nome deles no livro da vida, Pai, e eu determino que de hoje até o dia do batismo eles fiquem firmes e venham provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus por eles. Continue aí no seu lugar. Nosso time vai pegar o seu contato rapidamente. Assim que você passar o seu contato, aí você pode voltar para o seu lugar. Amém? Amém. Amém. Do you realize what you just witnessed? Vocês têm noção do que vocês acabaram de testemunhar? My opinion, A minha opinião, this is my opinion. essa é a minha opinião. You just witnessed the greatest miracle of all. Vocês acabaram de testemunhar o maior milagre de todos. They have been born again. Eles nasceram de novo. They've been made a new creation. Eles foram feitos uma nova criatura. They've been given a new citizenship. Eles receberam uma nova cidadania. They've been given a new place. Eles receberam um novo lugar. They're seated with Christ in the heavenlies. Agora eles vão se assentar com Cristo no They mundo are a new celestial. creation in Him. Eles são a nova criação nele. I think that's one of the greatest miracles we can ever see. E eu creio que esse é um dos maiores milagres que nós podemos receber. Now, we're running out of time. Agora nosso tempo está acabando. Thank you. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. I have more time than I thought. Eu tenho mais tempo do que eu imaginava. So I want to pray for you. Então eu quero orar por vocês. I want you to stick your hands out. Eu quero que estenda a sua mão. I want to encourage you Eu quero te encorajar to go out and live a supernatural lifestyle. a sair daqui e viver um estilo de vida sobrenatural. I'm going to pray for everybody generally, Eu vou orar por todos em geral. and then I want to pray for some specific ones. Então depois eu quero orar por algumas pessoas em específico. Again, this is something I'm talking about, taking us outside the four walls of the church. Então de novo, eu estou falando sobre nós sairmos das quatro paredes da igreja. Not just in the church building. Não somente dentro da igreja. I want to see us take this outside to our work, to our school. Eu quero nos ver levando isso para o nosso trabalho, colégio, faculdade, escola. Father, I pray tonight Pai, eu oro essa noite for an anointing para uma unção and an impartation, e uma Lord, transferência de unção to live a supernatural lifestyle. para que eles vivam um estilo de vida sobrenatural. That Jesus, they would go out Para que Jesus, eles saiam daqui and do the works that you called them to do. e façam as obras que o Senhor chamou para They would fazer. go out and do the greater things, Lord. Para que eles saiam daqui e façam as coisas I maiores. lift them up to you. Pai, eu os levanto a Ti. I lift every one of them up to you, Lord. Pai, eu levanto todos a Ti. I pray that you touch them. Pai, eu oro para que o Senhor os I toque. pray that you use them, Lord. Pai, eu oro para que o Senhor os use. I pray that you use them for your kingdom, Lord. Pai, eu oro para que o Senhor os use para o Seu reino. They would have a new view of how they're to live their lives. Pai, para que eles tenham uma nova visão de como eles devem So viver as suas vidas. release your anointing in them, Então, Lord. Pai, libere a sua unção sobre eles Again, I agora. ask that they would do the greater things. Pai, de novo, eu oro para que eles façam as coisas ainda Jesus' maiores. name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Team, very quickly, those of you who can get here, come on down to the front. Those that can get in here, yeah. Everyone look at me. Look at me right now. Agora eu quero que while todos they're olhem getting para set. mim enquanto eles estão aqui na frente. If you're feeling the Lord touch you, Se você sente o Senhor te tocar,
about doing the works of Jesus, sobre você fazer as obras de Cristo, you feel a call você sente um to chamado heal the sick, para curar os to enfermos, cast out de demons, expulsar to demônios, raise the dead. para ressuscitar os mortos. If you feel a drawing from the Holy Se Spirit, você sente o Espírito te atraindo, you know He's calling you to live a supernatural você lifestyle. sabe que Ele está te chamando para viver um estilo de vida sobrenatural. They're not going to spend a lot of time with you, Eles não vão passar muito tempo com vocês, but I want them to lay their hands on you. mas eu quero que eles imponham as suas mãos sobre So if you're vocês. feeling that call Então, se você está sentindo and esse you want to chamado receive prayer, e você quer receber oração, come very quickly. vem bem Come. rápido Vem aqui pra aqui, por frente. favor. Come. Let them bless you. Tradutores, já se posicionem do lado Team, deles, por play a favor. quick prayer of impartation over them. Come very quickly.